Beleza, meu camarada? Vamos de CPC 01 na veia. Pronunciamento contábil importantíssimo, básico, está aí com certeza nos top 10 mais cobrados. E é claro que nós vamos detonar esse pronunciamento. CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Então, vem comigo na tela, vamos fazer a abordagem desse pronunciamento básico. Tranquilaço, redução ao valor recuperável de ativos. Vamos ver aí qual que é a ideia desse pronunciamento. Todos os principais tópicos que você precisa saber aí para destruir lá na hora da provita. Vamos embora! Aspectos introdutórios. Então, iniciando aqui pela parte introdutória, onde surgiu, qual é a base legal aí? Ele está previsto no artigo 183, parágrafo 3º da Lei 6404. Então aqui, ó, Lei 6404 de 76. Fala o seguinte: a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes. Então, as perdas aqui, ó, de valor, e revisados e ajustados critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Então, primeiro ponto que eu gosto de destacar é o seguinte: não é a companhia poderá, a companhia deverá, ou seja, é uma obrigatoriedade, não é uma possibilidade, tá bom? Outro ponto, periodicamente. Então, há um período, e aí nós vamos estudar que período é esse. Então vejo que a lei, ela traz só uma diretriz geral. E aí onde que estaremos detalhando esse procedimento de redução a valor recuperável, o teste de recuperabilidade, teste de impairment, onde? No CPC 01, tá bom? Então, periodicamente, a gente vai ver qual é a ideia. O que é esse período? Onde está destacado? Lá no CPC, nós vamos ver que é no mínimo anualmente. A gente vai estudar isso aí na sequência já, tá bom? E olha que legal, a norma, a Lei 6404, ela fala que essa recuperabilidade, ela põe dois grupos, o imobilizado e o intangível. Olha que legal, então o imobilizado e o intangível. Só que é somente esses dois? Não, nós veremos aí que a regra geral é todos os ativos, com algumas exceções. Nós estudaremos aí no alcance. Então, se liga aí na parada, porque lá na lei só tem imobilizado e intangível, mas não significa que o teste de recuperabilidade será no imobilizado e intangível. Regra geral, as questões de prova, vocês vão ver que é, cara, 80, talvez mais, por cento, vamos botar aqui 80%, mas isso é tudo um chute aqui, baseado na nossa percepção, e, cara, o resto quase, vamos botar, só para não dizer, vamos botar aqui 19%, para fechar 99%, para deixar 1% aqui. As questões de prova, elas vão cobrar o intangível, vamos colocar lá um imobilizado, tá bom? Geralmente é o imobilizado, algumas no intangível, tá bom? Beleza. E aqui, galera, entra muita contextualização, porque o imobilizado, ele é o CPC 27 que nós estudaremos, e o intangível, o CPC 04, tá bom? E aqui os intangíveis, eles são amortizados, e os imobilizados são depreciados. Então nós veremos aí muitas questões de prova trazendo essa contextualização de CPC 27, CPC 04 com o CPC 01. Olha que legal. Mas eu vou te explicar o porquê dessa interface já na sequência, tá bom? Então aqui, só para você se ligar que isso aí tem lá na Lei 6404, só que ela só traz algumas diretrizes, alguns periodicamente, imobilizado intangível apenas, mas nós temos aí uma aplicabilidade maior. Tá? Então assim, trazendo sempre que possível uma tabelinha, nós temos aí
interpretando esse dispositivo legal, a hipótese de aplicação aí do teste de ocupabilidade segundo a legislação societária, duas hipóteses. Questão da interrupção das atividades, então, registrar as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos. Então, uma hipótese de interrupção das atividades ou determinação da vida útil econômica. Revisar e ajustar os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação, exaustão. Olha aqui, cara, cálculo da depreciação, exaustão e amortização. E aqui entra essa interface CPC 27, CPC 04, os intangíveis, né? Trazendo a questão da amortização e o imobilizado, a depreciação. Geralmente é isso, não é mesmo? Então, estão intrinsecamente relacionados aí, tá bom? Vamos lá, então, entrando de cara, agora sim, CPC 01. Qual o objetivo do CPC 01? É estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Vamos tentar contextualizar aqui, porque senão você fica aí viajando. Como assim, cara? Procedimentos que a entidade não excede seus valores de recuperação. Eu quero que você sempre tenha em mente o seguinte. Vamos combinar o seguinte? Qual é o objetivo? Vamos pegar um pouco lá da contabilidade básica. Vamos relembrar a contabilidade básica para você entender pronunciamentos contábeis. É importantíssimo. Tudo que nós estudarmos de pronunciamentos contábeis estará relacionado com isso que eu vou te falar. Então pode mudar aí sua vida nesse momento. Começa a cair a ficha das paradas. Pelo seguinte, qual é o objetivo básico da contabilidade? Você estuda lá na primeira aula de contabilidade introdutória, contabilidade geral. Fornecer informações, esse é o objetivo principal. Fornecer informações que sejam úteis aos diversos usuários da informação contábil. E aí nós temos diversos tipos de usuários, clientes, fornecedores, o governo, os próprios gestores internos, enfim. Então, os diversos usuários das demonstrações contábeis, dos relatórios contábeis de propósito geral, nos termos lá do CPC 00, estrutura conceitual, tá bom? Então, o objetivo da informação contábil, da contabilidade, é fornecer informações. E ela fala lá que sejam úteis. E para fornecer informações que sejam úteis, nós temos que obedecer algumas características qualitativas da informação, que estão dispostas também no pronunciamento conceitual básico, CPC 00. Vamos lá. Quais são as características qualitativas? Representar relevância, a primeira característica fundamental. Relevância, aquela informação capaz de fazer a diferença justamente nas decisões. E aí, para que ela possa fazer a diferença, ela tem que ter valor preditivo, relacionado ao futuro, valor confirmatório, passado ou ambos. É isso que fala o CPC 00. Tá bom. Depois nós temos a representação fidedigna. E aí o que fala o CPC 00? Quando o fenômeno lá que se propõe a ser retratado pela entidade, ele for, a informação tem que ser completa, neutra e livre de erro. Olha que legal, completa, neutra e livre de erro. Tá bom? Então, relevância, representação fidedigna. Depois nós temos as características de melhoria, comparabilidade, tempestividade, verificabilidade, características de melhoria que acabam aperfeiçoando a informação. Tá bom? Isso aí tudo lá no CPC 00. E a partir disso, então, nós temos diversos institutos da contabilidade. Para quê? Para que nós possamos alcançar essa relevância, essa representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade. Então, para que nós possamos atender essas características qualitativas com o objetivo final de fornecer informações que sejam úteis aos diversos usuários da informação contábil, as normas contábeis, os pronunciamentos contábeis, a ciência contábil como um todo, ela trouxe diversos institutos, diversas perspectivas aqui, que são detalhadas ao longo aí do estudo dos pronunciamentos contábeis. Então, um dos institutos é o quê? O teste de recuperabilidade, que nós estamos estudando no CPC 01. Então, quando fala que o objetivo,
Vamos ler de novo. Estabelecer os procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente pelo valor que não exceda seus valores de recuperação. Então, o objetivo dessa parada aqui está ligado com o quê? Com a relevância, com a representação fidedigna, com a confiabilidade daquele valor lá. Ora, se eu tenho dois valores, né, um valor recuperável e um valor contábil, já a gente vai ver que é justamente isso que é o teste de recuperabilidade, confrontar o valor contábil com o valor recuperável. Nós temos dois valores, perfeito. O que eu preciso fazer? Aplicação lá do princípio da prudência, que fala o seguinte, princípio da prudência da contabilidade, ele fala o seguinte, grosso modo, né, quando nós temos duas alternativas de bases de mensuração, de valores, eu vou utilizar o menor valor para o ativo, menor valor para o ativo e maior valor para o passivo, de maneira que os ativos não sejam superdimensionados, tá bom? E os passivos subdimensionados. Então, assim, por prudência eu vou falar o seguinte, cara, se eu tenho dois valores, eu vou colocar o menor valor para o ativo e o maior para o passivo. Então, aplicação do princípio da prudência, tá bom? Se eu tô ali, tenho duas válidas, por quê? Para justamente subsidiar o processo final da contabilidade. Então, tudo que nós estudamos em contabilidade, quando você vê lá, depreciação, por que existe isso? Ora, porque eu não posso ter um veículo lá que eu adquiri pelo custo histórico de 50 mil reais, daqui 10 anos está sendo registrada aquela parada ali, aquele veículo por 50 mil reais. Por quê? Representa realmente o valor do veículo? Não. Então nós temos que ter institutos de contabilidade, depreciação, o desgaste, o uso daquele veículo e também a questão de recuperabilidade. Então ele vai sofrer teste de recuperabilidade, porque nós temos aí, nós vamos estudar na sequência, fatores internos, fatores externos, obsolescência, que acaba que a depreciação não consegue acompanhar. Essa dinâmica muitas vezes da economia, e aí nós temos fontes externas, fontes internas, para que nós consigamos aí chegar nesse valor de recuperação. Então, alguns institutos, eles por si só não conseguem evidenciar melhor informação contábil. Então, nós temos vários institutos, teste de recuperabilidade, ajuste a valor presente, o outro instituto para trazer aquela informação que está sendo evidenciada neste momento, naquela informação ali na demonstração contábil, a mais próxima da realidade possível. É isso que a contabilidade busca. Quando o usuário pegar a demonstração contábil e ver ali um veículo, 30 mil, cara, é porque 30 mil vale aquele veículo. Se aquela entidade ela for vender aquele veículo, ela vai conseguir próximo de 30 mil, tá bom? Então aquela informação ela precisa representar fielmente, ela não pode ter uma informação lá de custo histórico, quando o cara comprou lá por 50 mil. Então nós temos aí que ter a questão da depreciação, teste de recuperabilidade, ajuste a valor presente quando for o caso aplicável, e aí sim diversos outros institutos ao longo aqui dos pronunciamentos contábeis. Então sempre o objetivo maior de fornecer informações úteis, tá bom? E não é diferente aqui o objetivo. Dificilmente isso aqui será cobrado em prova, o objetivo do CP... Não, mas você precisa entender a lógica por trás dessa parada aí, tá bom? É justamente no final das contas para atender o objetivo final da contabilidade, tá? Então esse é o objetivo. E aí nós temos o alcance. Também, galera, aqui é pouco provável que seja cobrado alcance na prova, né? Mas nós, ao longo aqui da nossa abordagem, nós criamos algumas questões inéditas, porque a gente precisa também se antecipar. Se o cara cobrar, vai ser mais ou menos desse jeito. Então nós vamos trazer aqui, ao longo do pronunciamento, algumas questões inéditas, né? Ao longo dos pronunciamentos, tá bom? E esse aqui é um ponto que eu lembro que tem uma questão aí inédita na sequência. Então qual é o alcance do CPC 01? Ele é aplicado na contabilização de ajustes para perdas por desvalorização de todos os ativos. Veja que lá a lei fala só imobilizado e intangível. Aqui já fala todos os ativos. E ele põe assim, regra, todos os ativos. Exceções, exceto estoques, ativos de contratos e ativos resultantes de custos para obter ou cumprir contratos devem ser reconhecidos de acordo com o CPC 47. Então aqui, ó, estoques, CPC 16.
CPC 47, receita de contrato com o cliente. Ativos fiscais diferidos, CPC 32. Ativos advindos de planos e benefícios empregados, se eu não me engano é o 33. É um pronunciamento quase não cobra em concurso. Ativos financeiros dentro do alcance do CPC 48. Tá? Aqui tem um asterisco aí porque o CPC 01 ele se aplica ativos financeiros classificados como controladas, coligadas, tá? Ativos financeiros controladas, coligadas. Os demais que estão lá dentro do alcance do CPC 48, tá tudo certo. Ele se aplica aqui no contexto, né, desses ativos financeiros estão dentro do alcance do CPC 18. Propriedade para investimento, que seja mensurada a valor justo, CPC 28. Ativos biológicos, CPC 29. Custo de aquisição diferidos, ativos divinos e direitos contratos, seguros contidos em contrato de seguro. Tem um pronunciamento que isso aqui quase não cai em prova, mas tem um pronunciamento também. Ativos não circulantes classificados como ativos para venda, esse é o CPC 31. Então, por que eu estou colocando o CPC do lado? Não significa, o fato de ele colocar aqui o exceto, não significa que não terá um instituto lá para verificar essa questão da desvalorização. Então, para não entrar em cada um desses aqui, eu cito aqui o CPC 16. Por que ele não se aplica aos estoques? Porque nós temos um pronunciamento específico, o CPC 16, que tem perspectivas diferentes de reconhecimento de mensuração. Então lá nós temos valor de custo ou valor realizável líquido. A gente vai estudar lá, dos dois ou menor. Essa é a base de mensuração do reconhecimento inicial de um estoque, tá bom? Então o valor realizável líquido seria aqui, em analogia ao CPC 01, o valor recuperável que nós estudaremos. Então não significa que os estoques não são ajustados, não sofrem. Eles sofrem, só que dentro de uma perspectiva detalhada lá no CPC 16. Tá bom? Mesma ideia os demais aqui. Não significa que ativos fiscais diferidos, eles têm peculiaridades que são tratadas em pronunciamentos específicos. Tá? Beleza? Mas como que objetivamente poderia ser cobrado, então? Aí eu fiz uma questão inédita aqui. O objetivo do CPC 01, redução do valor recuperável de ativos, é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Nesse sentido, são exemplos de ativos que estão no alcance do CPC 01, os ativos imobilizados, ativos intangíveis e os estoques. Tava tudo bonito aqui, né? Até aqui tava tudo certo. E aí o cara põe lá os estoques. Então, é uma questão que eu elaborei aqui só para você ficar antenado aí, que pode ser cobrado alguma coisa assim simples. Mas lembrando aqui que é o seguinte, 80% aí das exigências, talvez um pouco mais, 85% das exigências, envolve o que nós estudaremos aqui na sequência. Que é o teste de recuperabilidade em si, tá bom? Nós estamos aqui preparando o terreno para chegar lá nesse ponto aí, fica na paz, tá? Objetivo, alcance, aspectos introdutórios, tudo certinho aí, já vimos toda essa parada aí. Vamos então agora para um próximo ponto aqui, que é a periodicidade do teste. E aqui eu já trouxe de maneira esquematizada aí o que você precisa saber sobre essa periodicidade. Então realize o teste de recuperabilidade e aí ele segrega lá em ativos em geral e ativos intangíveis. Né? Então a norma ela fala lá, a lei, né? A lei ela fala que é periodicamente. E aí vem o CPC 01, ele detalha isso aí. Tá, beleza, mas o que seria o periodicamente da lei? Tá bom? O que seria? É o seguinte, seria, e aí ele segrega em ativos em geral e ativo intangível. Ativo em geral, se houver indicativo de desvalorização, professor, mas o que seria indicativo de desvalorização? Fica tranquilo, nós vamos ver aí na sequência. Se houver indicativo de desvalorização, ao fim de cada período de reporte, tá bom? E se for intangível,
vida útil indefinida, não disponível para uso, independentemente do indicativo de desvalorização, no mínimo anualmente. O que significa aqui, galera? Ao fim de cada período de reporte. Porque algumas entidades, período de reporte, isso aqui pode ser trimestral, por exemplo, pode ser semestral. Então, para os ativos em geral, se houver indicativo de desvalorização, ele precisa que, ao fim de cada período de reporte, nós vamos precisar utilizar aí o teste de recuperabilidade. Por que isso? Porque foi o que eu falei, cara. Nós temos aí demonstrações contábeis que elas são elaboradas para fins de mercados de capitais, né? Principalmente, geralmente, Petrobras, Gerdau, Vale, enfim, essas empresas listadas na B3, em Bolsa de Valores, elas trimestralmente apresentam as suas demonstrações. Então, o período de reporte dessas grandes companhias é trimestral. Ou seja, significa que, segundo o CPC 01 aqui, ao fim de cada período de reporte, nós teremos que, se houver indicativo de desvalorização, e nós estudaremos quais são esses indicativos de desvalorização, ela precisa testar aí esses ativos que estão sob o alcance do CPC 01. Já os ativos intangíveis, aí na tela para facilitar a sua visualização, independente do indicativo de desvalorização, no mínimo anualmente, tá bom? Intangível com vida útil indefinida e intangível não disponível para uso, tá bom? Beleza, essa é a grande parada aí da periodicidade. Show de bola! E é isso, eu acho que depois aqui a gente já entra em teste de recuperabilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui esse primeiro bloco, né, que a gente viu toda a introdução, nós estudamos aí esse objetivo, alcance e periodicidade. E aí, nós fechamos aí no próximo bloco, nós entramos no teste de recuperabilidade em si, que é o principal ponto da norma. Então, dá uns tapas na cara, lava o rosto, paga umas flexão, oxigena esse cérebro aí e vem comigo no próximo vídeo para a gente destruir essa parte de teste de recuperabilidade. É o que mais importa para a sua prova em si. Aqui a gente está trazendo uma perspectiva, isso aqui já foi cobrado, é óbvio que já foi cobrado em prova, periodicidade, aquela parte de objetivo, alcance, eu não lembro da exigência recente, pelo menos, mas é importante para você contextualizar, porque quando chegar ali agora no próximo vídeo, você vai entender a parada. Não adianta eu chegar já de sola, né? Não é curso intensivo, é o curso extensivo, a gente vai passando pelos detalhes, claro, de uma maneira também objetiva, mas a ideia é trazer os principais pontos de cada um dos pronunciamentos. Aí no intensivo a gente já vai direto para o teste de recuperabilidade, não é mesmo? Mas agora é o nosso extensivo aqui. Beleza? Então já nós retornamos aí, dá uns tapas na cara, toma uma aguinha, eu vou tomar a minha e a gente continua nessa jornada de estudos do CPC 01. Valeu!